Olá, bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques da edição de hoje. CAF até você. Endagro lança programa voltado à juventude rural em Povoado de Nossa Senhora da Glória. Uma iniciativa que leva serviços e informações diretamente à comunidade. Exportação em alerta. Empresa sergipana do ramo de frutas é impactada por mudanças nas políticas comerciais dos Estados Unidos. Setor teme queda na demanda, redução nas exportações e desaquecimento na produção. Feira que movimenta milhões. Tradicional feira de animais em Nossa Senhora da Glória vira referência econômica, ponto de encontro e espaço de negócios para comerciantes de municípios do Alto Sertão. E ainda, nasceu e nasceu de novo. Em Rosário do Catete, uma vaca pariu 2 bezerros com 5 dias de diferença. Um caso raro que despertou a curiosidade de produtores e veterinários. Fique com a gente, o Sergipe Rural está só começando. A gente começa o programa de hoje na zona rural de Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão do Estado. Lá, o governo do estado, através da Endagro, lançou o programa CAF até você, uma ação que leva orientações e serviços diretamente à comunidade. O objetivo é fortalecer a agricultura familiar, especialmente entre os jovens do campo. A reportagem é de Jamílis Batista e Jorge Henrique. Na Associação do Povoado Mucambo, foi realizada uma reunião para apresentar o novo programa CAF até você, idealizado pela Endagro. Também foram repassadas informações sobre o Pronaf Jovem e sobre os diversos serviços que estão à disposição dos pequenos produtores. O CAF é a porta de entrada de várias políticas públicas que os agricultores familiares têm acesso e têm o direito. Com o CAF até você, não fica só limitado o agricultor para poder ter acesso a esse tipo de documento, a se deslocar da sua comunidade até os escritórios locais espalhados por todo o território do estado de Sergipe. Aqui, hoje, nessa comunidade, iremos tratar sobre o CAF até você, iremos tratar de outras atividades também, como, por exemplo, a questão do Pronaf Jovem, que também são os jovens que têm acesso de 16 a 29 anos, que a família possuidora de CAF jovem também tem acesso a esse tipo de documento, mas o principal é o CAF até você. Durante o encontro, foi servido almoço para os participantes e, pela primeira vez, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar foi feito fora da unidade da Endagro. O primeiro agricultor atendido foi Luiz Felipe, que destacou a importância da iniciativa. Bom para nós, porque nós não se desloca do interior, da zona rural para a cidade. Estamos regularizar para poder fazer projeto familiar, projeto para vaca, para porcos, né? E que venha mais coisas aí para nós desenvolver mais ainda. Outros produtores da região também participaram e destacaram a importância do dia para a comunidade. Nosso governador está trazendo o pessoal da Endagro aqui para a nossa comunidade, renovar alguns projetos, tem o programa agora do jovem, vários e outros, muitos programas. Só vem trazer frutos para o pequeno agricultor do nosso município, do nosso sertão sergipano. Durante os atendimentos, o técnico responsável explicou quais os documentos e critérios exigidos para a emissão do CAF. Tem que ter os documentos que comprovem a terra, né? No caso pode ser um recibo, um contrato de comodato ou uma escritura, né? Ou eles podem, às vezes, também fazer um documento que a gente chama de consentimento, né? Que a pessoa que é dona da terra, ela cede, normalmente pessoas que já estão morando junto com produtores, entendeu? Ou está usando uma terra de outra pessoa, ela pode usar um consentimento de terra, um documento que chama consentimento de terra para estar obtendo a CAF. Ou senão um documento de ocupação. Normalmente é um documento que comprove a posse da terra, a pessoa tem que estar há pelo menos 12 meses já morando naquela área, né? Vivendo ali da produção familiar. E a gente vai cadastrar todos os membros da família. Tipo, é obrigatório a partir de 16 anos. Então, marido, mulher, os filhos, então, todo mundo que trabalha na família, a gente precisa do documento de identidade, né, o RG, para ver os dados. E é preciso comprovar, de fato, um trabalho rural, uma agricultura familiar. Outro serviço essencial oferecido pela Endagro é assistência técnica direcionada, que contribui diretamente para o aumento da produtividade no campo. A gente busca dar assistência aos produtores desde antes do plantio até a colheita.
Antes do plantio, a gente faz orientação com relação à importância da análise de solo, a gente orienta eles sobre a importância e auxilia na coleta. E auxilia também na interpretação dos resultados, né? Que é com a análise de solo que o produtor irá saber a quantidade de nutrientes que ele deve colocar no solo para suprir a demanda da cultura, né? A gente também faz o acompanhamento aos produtores, né, durante o ciclo, com relação à questão de defensivos, ao manejo preventivo com relação às ervas daninhas, né, às pragas invasoras. Com o apoio da assistência técnica, o agricultor tem conseguido melhorar a produtividade na lavoura de milho. Tendo acompanhamento, assim, ter a certeza de que está tudo correto, e é uma importação muito grande. A Indagro com o Banco do Nordeste, né, uma parceria muito boa. É muito bom ter. Sim, a gente fica muito seguro. Nerton da Penha explicou como os relatórios elaborados pelos técnicos da Indagro são utilizados em parceria com o Banco do Nordeste para viabilizar o acesso ao seguro agrícola. A Indagro tem uma parceria com o Banco do Nordeste, com o Agroamigo. O Agroamigo, o pessoal de lá, eles elaboram os projetos para o pessoal que irá fazer o custeio agrícola, né, para plantar o milho. E a Indagro, ela recebe direcionado esses produtores para fazer a questão da assistência técnica. A gente, ao longo do ciclo, faz em torno de 3 visitas, no mínimo 3 visitas. Nessas visitas, cada visita a gente faz um relatório, é uma visita no plantio, uma visita no florescimento e uma próxima maturação. Com essa visita, a gente observa se o produtor fez o uso correto dos insumos, que foi direcionado no projeto, e vê se ele fez esses insumos corretos e se isso afetou ou não a produtividade. Logo após a reunião, o chefe do escritório local foi até a residência do jovem Márcio Xavier para entregar a declaração de assistência técnica. A partir daqui, ele pode procurar o acesso, né, às instituições parceiras para aí sim desenvolver a sua atividade agropecuária que tanto sonha, no caso a bovinocultura do leite. Com o CAF e a declaração em mãos, o jovem agricultor poderá solicitar o Pronaf Jovem e investir em sua produção. Um documento que dá acesso a tirar um bom dinheiro para investir na criação de gado, e agradecer a Indagro e a participação deles que estão aqui nesse momento. E agora a gente vai até o município de Neópolis, no Baixo São Francisco. Por lá, uma das principais exportadoras de frutas do estado, a Frutal Nordeste, está sentindo os impactos das mudanças nas políticas comerciais após o tarifaço a produtos brasileiros emitido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Com o aumento de taxas, a empresa pode ter redução nas encomendas e o risco é um efeito dominó em toda a cadeia produtiva. A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros tem causado forte apreensão no setor produtivo. Fomos até a Fazenda Frutal Nordeste, o maior lote unificado do platô de Neópolis, com 1.000 hectares de área. Metade é dedicada à cana-de-açúcar e os outros 500 hectares ao cultivo de frutas. Só no primeiro semestre de 2024, as exportações de água de coco da fazenda renderam 40 milhões de dólares. O proprietário Gabriel Leite relatou os impactos da nova tarifa sobre o mercado do coco e citou o caso de contrato que já foi rompido por conta do tarifaço. Meu principal cliente, que é onde eu mando cerca de 300 mil litros de água de coco todos os meses, já situou para a gente que se de fato efetivar essa taxação, que a tendência é de fechar as portas, a gente procurar novos caminhos e, enfim, vai impactar de uma forma geral. Já teve quebras de contratos, né? A gente tem a nossa safra toda do ano já vendida, justamente por essa organização, por ser mandado para fora do Brasil, eles são muito organizados. Então acaba que já estamos negociando os novos preços, várias quebras de contrato, então impacta sim diretamente na nossa cadeia assim, do coco. Na fazenda, há 40 mil coqueiros em produção, que geram milhares de litros de água de coco por mês. Com a possibilidade de redução nas exportações, o empresário avalia que o mercado interno não tem capacidade para absorver todo o excedente. Existe sim uma preocupação, a tendência já é de queda no preço,
A gente já vê vários produtores amigos, produtores aqui na região, deixando o coco secar, porque não estão conseguindo vender, então acaba atrapalhando o ciclo total da planta. E comercialmente será um ano desafiador. Se isso permanecer, com certeza muitos produtores sentirão uma grande dificuldade aí nessa jornada do segundo semestre. Gabriel Leite também demonstrou preocupação com o planejamento da safra de 2026, que pode ser diretamente afetado pela nova tarifa. Uma incógnita, mas existem saídas, sim, mas o custo com certeza vai mudar, né, tendo em vista que a margem de preço diminuirá. Mas olhando a longo prazo, eu acredito que existe uma negociação, porque não só o setor do coco, mas o setor da manga também, o setor da banana, o setor da laranja, que agora foi efetivado, que foi passado, mas existe uma cadeia enorme aí no agronegócio que será impactada, então a gente está na expectativa dessa mudança. Se não houver, estaremos preparados aí para uma guerra de preço e que vença o melhor, quem tiver o melhor produto, mas quando a oferta é demais fica difícil de competir. Diante do cenário de incerteza, a Frutal Nordeste já estuda alternativas para diminuir os impactos. Uma das medidas é deixar parte da produção secar, o que prolonga o tempo de armazenamento do coco. Estamos organizando de forma agronômica para que algumas parcelas da nossa área deixem secar, assim como o platô de Neópolis também, devido à dificuldade de venda, estão nessa missão. Isso não só a nossa região, que é um grande polo de coco, mas o Ceará também, que é outro polo enorme. Então, todas as fazendas estão nessa missão. Alguns estão deixando secar, outros estão tirando até o coco, jogando fora, porque quer que o ciclo da planta continue. Ela precisa, naquele ciclo ali, entre 15 a 21 dias que o produtor colha naquela área. Então, se ela não for colhida, a planta é danificada. Então, ou ele joga fora, ou ele vende, ou ele deixa secar, que é o que muitos estão fazendo. Além do coco, a fazenda cultiva cerca de 52 mil pés de manga, incluindo as variedades Tome e Palmer, também destinados à exportação para os Estados Unidos. A comercialização da fruta também está ameaçada com o tarifaço. O impacto é bem relevante. No ano de 2024, cerca de 258 mil toneladas de manga foram exportadas. Dessas, 36.800 toneladas foram para os Estados Unidos. Então, pode impactar bastante na nossa safra do próximo semestre, devido que o tarifário acontecendo, eles não exportarão, colocarão todo no mercado interno, e é um volume muito mais excessivo, inclusive até do que coco e outras culturas. Está falando de muito volume, até financeiro. Então acaba que impacta totalmente na nossa perspectiva do ano de 2026. Há 29 anos no mercado, a Frutal Nordeste emprega mais de 200 trabalhadores e comercializa, em média, 21 milhões de quilos de frutas por ano. O coordenador-geral da empresa destacou a importância da fazenda para a economia local e revelou que já considera a possibilidade de reduzir o quadro de funcionários caso o cenário se mantenha. Se a nossa demanda diminuir, a questão de vendas, a gente não consegue manter esses funcionários aqui na empresa, porque para manter a gente tem que vender. E se a gente não conseguir vender, a gente não consegue manter os funcionários na empresa. Com 52 mil mangueiras, 40 mil coqueiros e 44 mil bananeiras em plena produção, a preocupação é que parte dessa safra seja perdida por falta de mercado consumidor. Diante do risco de prejuízos no setor, a expectativa é de que haja articulação diplomática para reverter as sobretaxas e garantir a continuidade das atividades produtivas. Nós esperamos que o governo federal entre logo em uma negociação justa, né? Independente se for algo político, o brasileiro está sentindo essa dor. A gente espera por dias melhores. O Brasil é o celeiro do mundo, isso é fato, que café, coco, laranja, então vários setores aqui a gente é responsável por grande parte deles. Então nossa expectativa é que entre logo num acordo que seja bom tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, para que a gente continue evoluindo e prosperando cada dia mais nas nossas tecnologias aqui do agro.
A seguir, a gente destaca um fenômeno raro em Rosário do Catete. Uma vaca pariu 2 bezerros com 5 dias de diferença. A gente explica o que aconteceu depois do intervalo. Sergipe Rural volta já. De volta do intervalo, é hora de saber como fica o tempo em todo o estado de Sergipe nos próximos dias. Acompanhe no mapa a previsão da meteorologia para a sua região. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o tempo fica parcialmente nublado no sábado e domingo em todo o estado. Na segunda e na terça, o sol brilha forte, com aumento do calor no agreste e litoral. Já no sertão, a previsão de tempo abafado continua. Na quarta, quinta e sexta, o sol aparece entre nuvens, mas sem previsão de chuva. A temperatura durante a semana deve variar entre 22 e 32 graus. No município de Malhador, a temperatura deve chegar aos 29 graus, 30 em Poço Verde e 31 graus em Divina Pastora. E a gente vai agora ao município de Rosário do Catete, na região leste de Sergipe. Por lá, uma vaca pariu 2 bezerros numa propriedade com quase uma semana de diferença entre os nascimentos. Um caso raro que chamou a atenção. E o proprietário procurou o programa Sergipe Rural em busca de orientação. Confira. No sítio Mato Grosso, no município de Rosário do Catete, ocorreu um caso raro e curioso na pecuária sergipana. Uma vaca pariu 2 bezerros com um intervalo de 5 dias entre os nascimentos. O produtor Genaldo, que cria bovinos há 38 anos, contou como foi surpreendido com o segundo nascimento dia após o primeiro. Vi um negócio diferente, né? Eu vi um negócio diferente e a vaca tá parida. Quando depois de 5 dias parece que eu tô cria de novo, achei estranho. Mas eu estava desconfiando que sempre ela não queria descer pro bebedouro. Estava no pasto em cima e não queria descer de jeito nenhum. Aí quando apareceu de manhã cedo, eu parei e analisei. E ele foi mamar nela, foi que eu acreditei. O bezerro macho, de pelagem cinza, nasceu com 5 dias depois da fêmea, que é branca. Genaldo falou que, mesmo diante da surpresa, não teve receio quanto à sobrevivência do segundo filhote. Se ela não aceitasse, a gente ia colocar ele no local restrito para todo dia amamentar. O senhor procurou algum auxílio de algum médico veterinário para entender esse caso? Procurei o auxílio do Sergipe Rural, que eu sempre acompanho pelo YouTube, e eu vi a credibilidade do programa e entrei em contato. O médico veterinário Marcos Franco explicou as causas desse fenômeno e destacou que, em caso de gestação gemelar com um macho e uma fêmea, a fêmea costuma nascer infértil. O caso da propriedade de seu Ginaldo também é um caso raríssimo, ou seja, nasceu um animal e 5 dias nasceu outro bezerro. O que é que ocorreu? É a questão hormonal. A vaca, no período de parição, um animal, os hormônios que afeta a parição, atuou mais rapidamente do que o outro, ou seja, um pariu mais cedo e o outro pariu mais tarde por uma questão hormonal da vaca. Mas o importante é dizer, quando nasce animais de sexo diferente, que é nesse caso, a fêmea normalmente é infértil. Por quê? As duas placentas existe comunicação via venosa, o hormônio da fêmea, ou seja, da bezerra, passa para o macho e do macho para a fêmea. Normalmente, o que é que ocorre? As fêmeas são inférteis porque vão ter ovários diminutos e sistema reprodutivo diminuto e ela nunca vai parir. Portanto, é importante ao criador saber de que quando nasce animais de sexo diferente, a fêmea sempre é infértil, mas vai ter uma vida normal, uma saúde normal, mas nunca vai parir. Ainda segundo o especialista, mesmo com a diferença de dias no nascimento, o desenvolvimento dos bezerros deve ocorrer normalmente. A vida deles será normal. O que houve foi uma questão de desequilíbrio hormonal para um nascer mais rápido que o outro. Mas questão de saúde, de desenvolvimento, isso nada afeta. A seguir,
A gente traz os detalhes da Feira de Animais que estreita os laços de amizade entre os produtores de Nossa Senhora da Glória e ajuda a movimentar a economia do município. Depois do intervalo, a gente volta em instantes. E a gente segue com a sua participação. Tem mensagem chegando pelo WhatsApp, YouTube e Instagram. Participe você também. Nosso número é 799-9928-4631. Vamos ver o que o nosso público está falando. A gente começa agradecendo a quem está sempre com a gente, como o Beto Góes, que nos parabenizou pela qualidade e está todo sábado ligado no que acontece no campo aqui em Sergipe. E ao José Paes Gonzaga, que nos encheu de orgulho ao dizer que é fã de toda a equipe e que cada programa está melhor que o outro. Nosso muito obrigado pela força de sempre. Ficamos muito felizes em ver que as nossas reportagens geram conversas importantes. O Adalberto Bispo comentou sobre a matéria da ordenha robótica em Nossa Senhora da Glória, parabenizando pela vanguarda e torcendo para que essa tecnologia se espalhe por todo o estado. É essa a nossa torcida também, Adalberto. E o nosso Sergipe Rural viaja longe. Recebemos o alô do Jailson Bezerra, que nos assiste lá de São Paulo, levando um pedacinho de Sergipe com ele. Esse reconhecimento confirma que estamos no caminho certo. E em Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão Sergipano, uma feira de animais se fortalece como um importante motor da economia local e espaço de encontro entre produtores. O local chega a comercializar cerca de 2 milhões por mês em vendas e trocas de animais. Veja. Todas as terças-feiras, em Nossa Senhora da Glória, é realizada a Feira de Animais, que reúne compradores e comerciantes de Sergipe e de outros estados vizinhos, como Alagoas e Bahia. O foco aqui é o gado de corte, com raças como Nelore, Pé Duro, Mestiços e outras raças que são adaptadas à região. A feira também é um tradicional ponto de encontro entre amigos, que aproveitam o momento para compartilhar o café da manhã, servido no próprio centro comercial. Aloísio Aragão, proprietário do espaço, relembra como tudo começou. Eu não sei exatamente a data, mas foi mais ou menos pós-pandemia. Assim que terminou a pandemia, nós iniciamos isso aqui e até aqui vem tocando aqui do jeito que Deus quer aqui. E destaca a importância do evento. Eu tenho um currículo aí de uns 40 anos no ramo de gado. E aqui tornou-se assim, além de uma feira de bovinos, é um ponto de amigos. Nós servimos um café aqui pela manhã e é um ponto de encontro. E está virando essa rotina assim. E na verdade também o fluxo o foco maior é comércio de gado mesmo. Eu também sou comerciante, compro e vendo e estou no meio. É um seguimento de minhas atividades isso aqui. Aloísio também explicou como é mantido o contato constante com os comerciantes e compradores que frequentam o local. Nós temos um grupo de WhatsApp nosso aqui da feira, aqui, que é a J Bovinos. E também, como já é uma coisa que ficou rotina, já tem um certo tempo, toda terça-feira é de praxe, todo mundo está por aqui. A gente nos encontramos aqui, já todo mundo já sabe, alguns postam o que está trazendo, outros aparecem, vem compradores também, como já criou-se um nome assim, vem vendedores e compradores que não precisam nem se identificar, que as portas estão abertas para receber todo mundo. Temos amplos currais aqui, muitos currais disponíveis para quem comprar, para quem vier. Então é uma coisa que está aqui, graças a Deus, está bem representado o lugarzinho, está dando certo. Antes de serem comercializados, todos os animais passam por avaliação clínica, feita pelo médico veterinário da feira. Após a análise, o comprador recebe a Guia de Transporte Animal, GTA, para o lote adquirido. Meu papel é receber os animais que venham com emissão de GTA, são animais que podem passar por uma fronteira da Indagro, que é o órgão fiscalizador, e a gente tem a missão de emitir e olhar se esses animais chegam em bem-estar, se chegam prontos, aptos a ir para uma feira. Se chegar animal aqui machucado, a gente tem um curral de sequestro para separar esses animais e ter a importância de uma sanidade e de uma comprovação que esse rebanho é legalizado. Comerciantes e compradores de diversas cidades sergipanas, como Itabi e Itabaiana, destacaram o papel da feira como espaço de negócios e reencontro com amigos. Tem uns 3 anos já que eu venho para cá e graças a Deus, enquanto o Sr. Luiz estiver com ela aqui, a gente
comparece com fé em Deus, todas as terças. É muito importante essa feira do Seu Luiz aqui, começou tem uns 3 anos, a gente vem toda terça, faz trocas, venda e sempre dá um negocinho e enquanto existir elas, a gente estamos aqui, tudo junto. Para nós é muito importante, que nós temos gado para vender na roça e às vezes não consegue vender. Quando nós chegamos aqui, nós vendemos, nós troca em outro gado, outras pessoas já chamam a gente para ir olhar outro gado, então aqui é muito importante, porque é onde a gente leva o dinheirinho para casa, para nós fazer a feira da gente, é daqui. Então, essa feira aqui está de parabéns, é uma feira organizada. Comemorando 4 anos de existência, a feira já movimenta valores expressivos, contribuindo diretamente para a economia do município. Essa feira é muito importante. Primeiro que é uma feira que acontece às terças-feiras, né? Então, normalmente as feiras agropecuárias acontecem finais de semana, sábado e domingo. E o outro fator importante é que aqui, por exemplo, nós somos a bacia leiteira e aqui temos muitos bezerros, né? Que as vacas parem, macho, e vem para aqui para ser vendido. Fora isso, né, outras raças como os mestiços, o gado branco, enfim, todas as raças estão aqui. Isso aqui também é economia, movimenta a economia do município. Aqui hoje, praticamente, uma feira dessa movimenta mais de R$500 mil, uma feira. Mensalmente chega a mais de R$2 milhões. Então, esse valor, uma parte fica no município e a outra parte circula aqui no Alto Sertão. Então, Glória, mais uma vez, né, se destaca em feira de animais. Nós temos essa, que é particular, mas também temos a feira pública, que é no sábado, que comercializa suínos, caprinos e ovinos. Além da feira de animais, outro destaque na região é a Expo Glória, reconhecida como uma das maiores feiras tradicionais do estado. O evento será realizado entre os dias 17 e 20 de setembro, com entrada gratuita e diversas atrações para o público. O estado inteiro se encontra em nosso município para vocês virem conhecer a maior feira agropecuária do estado de Sergipe. Não tenha dúvida, lá vocês vão ver tecnologia, informação, genética e muito mais. Quero deixar aqui um pouquinho de suspense e tem muitas novidades esse ano para 2025. Então venha participar da maior feira do agro do estado de Sergipe. E o Sergipe Rural fica por aqui. Hoje você viu a chegada do CAF até você em Nossa Senhora da Glória, os impactos do cenário internacional na exportação de frutas, a força da feira de animais no Alto Sertão e o caso inusitado de uma vaca que pariu 2 bezerros em Rosário do Catete. Continue participando com a gente. Envie sua mensagem pelo WhatsApp 79999284631 ou pelo e-mail pgmsergiperural@gmail.com. Até a próxima semana.